Vamos para a lição de quarta-feira. O Deus crucificado. A morte por crucificação era uma das punições mais severas, né, que um ser humano podia sofrer naquele tempo. Era considerada a pior maneira de uma pessoa morrer, de pagar pelos seus erros, pelos seus crimes. Portanto, era horrível para alguém ser morto dessa forma. Era humilhante, era vergonhoso, era terrível. Né? Todo mundo fugia disso. Acredito que até pior do que uma pena de morte. Né? E, portanto, era horrível para alguém ser morto dessa forma, em particular o Filho de Deus. Jesus, devemos sempre lembrar, ele veio em carne humana. Ele sofreu, foi empurrado, ele foi moído, cravos ultrapassaram suas mãos, né? Como eu disse, não conseguimos mensurar a tamanha dor que Jesus passou. Tudo isso inocente, né? Passar por isso era duro, mesmo para um dos piores criminosos do mundo. Era muito injusto. Então Jesus, inocente, né, ele estava ali para enfrentar o seu destino. A pergunta número 6. Eu passo para o Carlos Roberto. Quais eventos da morte de Jesus mostram o que aconteceu? Era muito mais do que a maioria das pessoas podiam entender na época. O que houve de importante que revela o que de fato aconteceu. Então, a morte de Jesus ali, Carlos Roberto, ela trouxe vários eventos. Aconteceu várias coisas ali que você irá nos explicar aqui. As pessoas, elas não compreenderam imediatamente o que estava acontecendo. Além das profecias, né, de Daniel, de Zacarias, de Isaías, teve várias profecias, né, e se aquele povo tivesse prestado atenção, tivesse estudado o rolo sagrado, eles iam compreender claramente o que estava acontecendo. Né? Mas como nós estudamos essa semana, o povo estava cego, ele estava cegado pelo pecado. O pecado não fez ele entender o que significava cada chibatada ali nas costas de Jesus. O que significava aquele momento, aquela entrega. Né? Então explica para nós assim, quais foram os eventos que aconteceram ali naquele momento ali da morte de Jesus Cristo. Não é a primeira menção, ela, como se diz, somente a morte, né, de um inocente, mas isso foi muito além do que aconteceu. Esses versos que, né, quando você pega eles, por exemplo, a gente vai falar resumidamente, Mateus 27, 45, diz que ao meio-dia, né, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Quando ele fala toda a terra, a Bíblia diz toda a terra, ela diz toda a terra. Imagina vocês, toda a terra ao meio-dia escurecer. Você já viu esse fenômeno? Ao meio-dia toda a terra escurecer? É algo sobrenatural. O que isso quer nos dizer? Mateus 27, 51, 52 diz assim, ó, a cortina do véu rasgou de cima até embaixo, né? A terra tremeu e as rochas que se partiram e muitas pessoas o que ressuscitaram, pessoas que esperavam Cristo, tá? Marcos 15, 38, o soldado reconheceu que aquele era o Filho de Deus quando ele pegou a lança e o que? Foi verificar se Jesus estava morto, né? Sabe o que? Água, né? Realmente quando ele saiu a água dele, o que ele fez? Ele reconheceu imediatamente que aquele era o quê? O Filho de Deus. Ele disse, esse realmente é o Filho de Deus. Sabe o que isso nos deve entender? Isso nos faz entender e raciocinar que aquilo ali era a justiça, né? A mão justa de um Deus contra o quê? Contra o pecado. Era a mão
de Deus contra o pecado. Né? É Deus colocando o quê? Justiça sobre, né, o pecado. Né? Encobrindo o pecado com seu manto de justiça. Né? Aí, vamos raciocinar. Qual foi, né? Como foi a vida de Cristo, né? Nós estamos aqui lendo e entendendo, né? Qual foi o preço que Cristo pagou pela morte? Por que ele pagou com morte? Porque ele curou, porque ele nasceu numa manjedoura, porque ele disse que é o Filho de Deus, né? Porque ele falava palavras agradáveis, né? Palavras meigas, ele consolava, né? Ele trazia cura, libertação. Qual foi a sentença dele mediante fazer tudo isso? O quê? A morte. Então, não é meramente só a morte de Cristo inocente, não. É a justiça do Deus Todo-Poderoso sobre o pecado, que foi pago com a morte de Cristo na cruz.